Então, nessa próxima questãozinha tem o seguinte. Mostre que a área de um círculo R é dada por A igual a πr ao quadrado. Quando a gente olha para a questão, isso é um fato que a gente já conhece. A gente já sabe como calcular aí a área de um círculo, né? De raio R, vamos supor que ela esteja em um centro onde seja fácil para resolver as coisas. E esse centro vai ser exatamente o 0, 0. Então, se a gente pegar aqui, representar o nosso círculozinho pela seguinte expressão. A equação, na verdade, da nossa circunferência como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Nesse caso, a gente está com a circunferência centrada no 0 e de raio R. A região que está sendo delimitada por essa circunferência é o nosso círculo, né? Aqui ainda, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso colocar y como sendo raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Na verdade, aqui a gente tem um mais ou menos, porque a gente está representando aqui essa região aqui, ó. Seria algo aqui e algo aqui. Só que se eu quiser apenas esse tracejado aqui, ó, apenas essa parte, para eu pensar como função, eu não posso estar escolhendo a parte de cima e a parte de baixo. Necessariamente, a gente vai ter que decidir. Ou eu escolho daqui y igual a raiz positiva de r ao quadrado menos x ao quadrado, ou você vai ter que escolher y igual a menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Por quê? Porque uma função, o mesmo valor, ele não pode levar em dois diferentes, né? Porque aí deixaria de ser função. E a gente só integra função. A gente não integra a expressão. Então, você tem que decidir, ou uma ou outra. Se você optar pela primeira, se optar por essa daqui, o valor que você encontrar vai ser positivo. Se você optar por essa daqui, você encontraria um valor negativo. Mas como a gente está trabalhando com área, necessariamente seria o módulo disso daí. Então, eu vou escolher a primeira. Só que, mais uma vez, se a gente está aqui, fazer um desenhozinho aqui, bem certinho, né? Você tem aqui os eixos. Beleza. Se você imaginar aqui, pegar esse carinha, que é exatamente o nosso R, ele vai estar formando com o eixo X um ângulo, digamos θ. Se eu imaginar um pontozinho aqui, ele tem coordenadas x e y. Então, esse cara aqui, que é o nosso xy, o x dele seria exatamente aqui embaixo. Então, essa medida vale x, de 0 até esse carinha. E essa medida aqui, que é essa nossa alturazinha aí, vale y, né? Esse carinha aqui é y. Então, aqui valeria y. Se a gente olhar agora para esse triângulo aí, que é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar a lei da trigonometria e encontrar uma dependência aí desse x com relação ao nosso θ e r, para facilitar aí nossa integral. Perceba que aí nesse triângulo que você tem aqui, aqui você sabe que é R, aqui você sabe que é Y e aqui você sabe que é X. Como é que a gente escreveria aí X? Qual seria a relação aí que daria para a gente isso? Você tem aqui, deixa eu mudar a cor para verde aqui, você tem o cosseno desse ângulo θ, seria exatamente cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Concorda? Então, ficaria x sobre r. O que a gente quer é quem é x. Então, aqui a gente já vai ter que x seria exatamente r cosseno de θ. Beleza? Da mesma forma, qual é a relação trigonométrica agora que vai envolver esse y
e esse R. Então, a gente teria aí o Y sobre R, que vai gerar para a gente Y como sendo R seno de θ. É isso que a gente tem. Então, nessa nossa função escolhida aqui, onde tiver R é uma constante, a gente vai permanecer lá. Onde tiver o X, a gente vai substituir aí por R cosseno de θ. Então, x ao quadrado vai ser, consequentemente, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Então, quando a gente for resolver essa integral, quando você tem aí integral, tem aí de r ao quadrado, x ao quadrado, de x. Beleza? Perceba que eu não coloquei os limites de integração. Porém, a gente pode usar essa nossa substituição que a gente fez aí, que vocês sabem lá da geometria analítica, sabem até mesmo do ensino básico até. Não estou olhando aí os limites de integração. Estou trabalhando como se fosse uma integral indefinida. Se você quisesse trabalhar com os limites de integração, não tem importância, pode trabalhar. Porém, você vai ter que fazer uma substituição. E é isso que a gente está tentando evitar no primeiro momento aqui. Então, aqui ó, seria integral, de novo, r ao quadrado, tá aqui. Onde tem x ao quadrado, a gente vai substituir por isso. Então, daria ó, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso dentro da raiz. E aí, você precisaria de um d de θ, né? Porque quem era d de x já foi embora, né? Como é que eu vou fazer isso? Se agora eu passei da variável x para a variável θ. Eu necessariamente aqui tenho que olhar para essa nossa igualdadezinha aqui. Você vai derivar em ambos os lados. De um lado você deriva com relação a x, de um lado você deriva com relação a θ. Quando derivar com relação a x, vai ficar apenas ó, d de x, que era o d de x que estava aqui. A gente está querendo uma substituição para essa, certo? E aqui do outro lado está sobrando apenas r derivada do cosseno, que aí é menos seno, né? Então, vai sobrar menos r seno de θ e agora d de θ. Então, todo esse d de x vai ser substituído agora por menos r seno de θ, d de θ. Só que ainda nessa funçãozinha, se você analisar aqui dentro, isso daria a mesma coisa, colocando o r ao quadrado em evidência, de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Estou com um produto de termos dentro de uma raiz quadrada. Cada produtozinho desse está elevado ao quadrado. Por quê? O r ao quadrado está elevado. E 1 menos cosseno ao quadrado de θ dá relação fundamental, onde você sabe que seno ao quadrado de... Vou até colocar t aqui. Mais cosseno ao quadrado de t é exatamente igual a 1. Então, significa que 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado. Portanto, aqui vai estar sobrando para a gente isso daqui. Integral o r com o r que saiu daqui. Então, está sobrando menos r ao quadrado. Aqui dentro estava sobrando um seno ao quadrado. Passei a raiz, vai ficar apenas o seno. Com esse outro seno que está aqui fora, então vai sobrar para a gente seno ao quadrado de θ, d de θ. Ou seja, nossa busca vai ser por resolver a integral aí de seno ao quadrado de θ, d de θ. Então, é essa a nossa pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu não conheço, logo de cara, a primitiva da nossa função seno. A gente vai usar exatamente relações trigonométricas. É isso que a gente quer fazer ao longo da questão aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Se você observar aqui, você vai olhar para a relação fundamental e também vai olhar para essa outra funçãozinha que a gente está trabalhando aqui.
Se você tem aqui, ó, observando dessa relação, você encontra que seno ao quadrado de θ, eu vou trazer ele para um lado e voltar o cosseno para o outro. Então, daria cosseno ao quadrado de θ menos cosseno de 2t. Todo mundo consegue perceber isso, gente? Eu estou olhando para essa relação aqui, ó. Cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Como aqui o que eu quero é seno ao quadrado, então eu vou isolar esse carinha aí. Então, consequentemente, vai ficar cosseno ao quadrado de t menos cosseno de 2t. Só que ainda, aqui, onde tem cosseno ao quadrado, a gente pode usar essa primeira relação aqui agora, a relação fundamental, e escrever como sendo 1 menos seno ao quadrado de t menos cosseno de 2t. O que vai sobrar para a gente agora é o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui, que está negativo, vou passar para o outro lado. Do outro lado já tinha seno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, vai ficar 2 vezes ele, né? Então, vai sobrar aí para a gente 2 vezes seno ao quadrado de t, igual, do outro lado aqui, sobrou 1, menos cosseno de 2t. Ou seja, esse 2 vai dividir todo mundo aqui. Então, eu vou apagar ele aqui e vou passar ele dividindo. Então, vai sobrar tudo isso aqui sobre 2. Conseguiram entender o que a gente quer aí? Resolvi aí uma maneirazinha, uma identidade trigonométrica para o seno ao quadrado. Lógico, gente, se você já soubesse essa identidade decorada, e tem gente que sabe, então você colocaria ela direto. Mas, no caso de não saber, todas saem da identidade trigonométrica, certo? De identidades trigonométricas. Então, agora a gente vai querer calcular essa integral aqui. Então, aqui, a gente vai integrar agora essa seno ao quadrado de θ, d de θ, e tinha um r, menos r ao quadrado aqui fora. Então, isso é a mesma coisa que menos r ao quadrado. O meio, eu já vou colocar aqui fora, integral, esse meio que estava aqui, certo? De 1 menos cosseno de 2θ, d de θ. Cosseno de 2θ, a gente acabou de descobrir na questão passada. Integral de 1, a gente também sabe quem é, né? Então, aí não tem bronca nenhuma mais para a gente resolver essa questão. Percebe? Então, aqui vai estar sobrando quem? Menos r ao quadrado vezes meio. Aqui dentro, integral de 1 d de θ vai sobrar apenas o θ. Quem é, de novo, aquela que eu estava trocando lá o sinal. Quem é que eu derivo que vai dar cosseno? É o seno, mas aí tem um menos, né? Então, vai sobrar menos agora seno de 2θ sobre 2. Só que aí vem a questão. A gente não limitou o limite de integração, não é? Aí você pode fazer de duas formas. Ou você volta para a sua variável inicial, e aí já é um pouco de substituição que a gente faz, ou você analisa com base na figura. Se você tinha essa figurinha aqui, ó, eu posso dividir ela de menos R até R, que era o que a gente estava fazendo, ou eu poderia considerar de 0 até R. E considerar só esse primeiro quadrante aqui da nossa circunferência. Se o x, aí vamos pensar aqui, se o x fosse 0, quem é que seria o nosso θ? Primeira pergunta, se o x fosse 0, você iria substituir aqui, daria R cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ, já que o R é maior que 0, que é o raio, é uma medida positiva, né? Quem é o ângulo que, quando eu aplico o cosseno, vai dar exatamente 0? Quem é esse ângulo para a gente? Existem duas possibilidades para dar 0.
Ou é π sobre 2, ou seja, 90, ou é 270 graus. Um desses dois. Então, a gente está pegando o quadrante de cima, então vai ser 90. Então, se o x for zero, quando eu substituo aqui, o θ necessariamente seria π sobre 2. Aí vamos fazer outra pergunta agora. Se o x fosse r, se x for r, quem é que seria o nosso θ? Quando você substituir isso aqui, eu daria r igual a r cosseno de θ, não é isso? Ou seja, cosseno de θ seria igual a 1. Quem é que eu aplico cosseno que dá 1? Aí você tem que analisar onde é que você está trabalhando. A gente está trabalhando nesse primeiro quadrante. Então, necessariamente, o carinha aqui seria θ igual a 0. Porque está no primeiro quadrante. Então, se você analisasse essa nossa figura aqui, que antes estava, deixa eu apagar aqui embaixo, a nossa integral lá no início estava assim. Estava de 0 até R. Agora, vai estar, onde tem 0, a gente vai substituir por π sobre 2. E onde tem R, pela substituição que a gente acabou de fazer aqui, vai dar exatamente 0. Só que vem a pergunta, quem é maior? É 0 ou π sobre 2? Π sobre 2 é maior, né? Então, o limite de integração inferior não pode ser maior do que o limite de integração superior. Mas isso aqui eu poderia escrever como menos integral de 0 até π sobre 2. Lá das propriedades da integral definida, se mudou a ordem dos limites de integração, necessariamente muda o sinal da sua integral. Então, significa que agora essa nossa integral, como está na variável θ, vai ser de 0 até π sobre 2. E eu teria que mudar todo esse sinal de dentro. Ou eu coloco de π sobre 2 até 0 e permaneço o sinal, certo? Eu vou mudar um sinal aqui. Então, vai transformar isso aqui em positivo e vai dar agora de 0 até π sobre 2. Então, agora eu teria que pegar esse carinha aqui e substituir aqui. Perceba que quando você fizesse, ó, seno de 2θ, onde θ vai ser π sobre 2, ficaria seno de π. Seno de π é 0. Então, esse cara aqui, aplicado em π sobre 2, vai sumir. Se eu aplicasse no 0, ficaria seno de 0, que também é 0. Então, esse carinha aqui sempre, ou nesse limite de integração, vai dar 0. Então, o que vai estar sobrando para a gente é exatamente aqui, ó, r ao quadrado, meio, vou colocar aqui embaixo, e θ aplicada aqui em π sobre 2, que vai dar... Isso daí era uma integral de um quadrante. A gente precisa necessariamente multiplicar isso por 4. Então, quando agora você pegar isso aqui e multiplicar por 4, a gente vai estar chegando aí em r ao quadrado π, que era o que a gente estava querendo mostrar como sendo exatamente nossa área do círculo. Certo? E aí, um último exercício, e esse foi o que eu deixei na aula 2 para vocês. Sejam duas curvas, ou seja, duas parábolas, a primeira com concavidade para cima, a segunda com concavidade para baixo. Determine a área delimitada pelas curvas de intervalo de -3 até 1. Primeira coisa quando você faz isso, você pega uma questão dessa, é verificar se tem pontos de interseção entre essas duas curvas, sem necessariamente fazer o desenho. Mas se a gente fizesse o desenho dessa curva, vai ficar meio torto aqui, mas vai dar para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Se você analisar essa primeira aqui, x ao quadrado menos 4, quem são as raízes dessa parábola? A figura com certeza vai ficar toda troncha, certo, gente? Mas vai dar aí para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Então, aqui você sabe que é menos 2 e aqui você sabe que é 2. Beleza. Olhou para a primeira. Segundo caso agora.
você tem aí menos x ao quadrado menos 2x. Quem são as raízes dessa função? Você tem 0 e você tem menos 2. Será que é menos 2 mesmo a raiz dessa função? Quando você substitui aqui, vai dar menos, aí daria 4, né? Menos com menos, beleza, é isso mesmo. Então, você vai ter isso aqui, com cavidade para baixo, não toca em ninguém no eixo Y. Então, seu gráfico ele vai fazer mais ou menos isso aqui. Seu gráfico vai ficar algo nesse sentido aí, certo? Lógico que essa função aqui, deixa eu tentar desenhar ela melhor para ficar mais claro aqui. Ela vai fazer isso e ela continua, né? Da mesma forma que essa que está em azul também continua. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir quem é esse ponto aqui de interseção. Um ponto a gente já sabe de interseção, que é o menos 2. Ponto de interseção é onde a curva se toca, certo? Então, primeira coisa seria igualar essas duas curvas aqui, ó. Menos x ao quadrado. Isso. Igual agora com a função x ao quadrado menos 4. Organizando isso aqui, a gente vai ter, eu vou trazer esse x ao quadrado para aqui para o outro lado, então daria 2x ao quadrado, traz o 2x, então vai ficar mais 2x, então menos 4 igual a 0. Eu posso ainda pegar essa nossa equaçãozinha de segundo grau, dividir todo mundo por 2. Quando você divide todo mundo por 2 aqui, sobraria para a gente x ao quadrado mais x menos 4 igual a 0. Nosso questionamento é saber exatamente quem são os pontos que cumprem isso. Então, vai fazer por Bhaskara aí. Se você calcula aqui o delta, aqui é menos 2. Então, calculando agora, Bhaskara aqui. Então, vai dar b ao quadrado, então vai dar 1, menos 4ac. Então, vai dar menos 8, então mais 8. Portanto, nosso delta é 9. Quem são as minhas raízes? Delta positivo, duas raízes reais. Então, vai dar em menos b, então menos 1, mais raiz de delta, sobre 2a. Portanto, vai dar 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Já tem um ponto de interseção aí. Então, esse ponto aqui era o que a gente estava querendo. E o outro ponto de interseção, x2, vai dar menos 1, menos 3 sobre 2, menos 4 sobre 2 é menos 2, que é esse outro ponto aqui. Coisa que a gente já tinha visto quando fez o gráfico da função, mas não precisava fazer o gráfico. Aí vamos para a nossa questão agora. A questão pede a área de menos 3 até 1. Quando você analisar agora essa área de menos 3 é aqui, ó. Então, você vai traçar uma reta aqui. Você faz isso. Essa sua função em verde, você sabe que ela continua. Ela vai tocar em algum momento aí, não sei quando. Então, você tem agora, ó, essa região aqui. Você tem a região de menos 2 até 1. E aí, você cumpre todo esse intervalo de menos 3 até 1. Se a questão ainda pedisse, por exemplo, de menos 3 até 2, iria surgir uma outra areazinha aqui, mas não é o caso, certo? Então, você tem aí uma área 1, que é essa área aqui, área 1, e você tem essa outra área, que é a área 2. A gente vai montar o cálculo aqui, porque o cálculo dela em si é muito simples. Então, a A1, por que eu vou dividir em duas áreas? Porque vai trocar aí aquela história do quem está por cima e quem está por baixo, aqui vai trocar. Percebe que se você olhar aqui nesse intervalo de menos 3 até menos 2, a função que tem maior imagem é quem? É em azul ou é a que está em verde? Para a gente não precisar escrever a função.
Pega um ponto aqui, ó. Um ponto aqui no meio. Bate na curva. Essa em azul vai ter imagem maior, né? Do que a que está em verde. Então, essa curva em azul é exatamente x ao quadrado menos 4. A que está por cima menos a que está por baixo. Então, menos x ao quadrado menos 2x. E aí, d de x. E aí é muito fácil resolver essa integral, né? Vai organizar os termos e depois calcula aí nos limites de integração, de menos 3 até menos 2. A mesma coisa você vai fazer aí para a segunda área. Nessa segunda área, está indo aí de menos 2, então menos 2 aqui, está indo até 1. Então, mesma perguntinha que a gente vai fazer. Quem é a função que está por cima? Quem é a função que está por baixo? Pega um carinha aqui, ó. Você garante aí, por exemplo, que menos 1 é um cara que está nesse intervalo, né? Se você pegar o menos 1 e substituir na função, substitui menos 1 aqui, ó. Então, daria 1 menos 4, que é menos 3. Substitui nessa outra, daria menos 1 mais 2, que vai dar 1. Quem é maior, 1 ou menos 3? 1, né? Então, significa que essa segunda função aqui é a função que está por cima. Foi a função que teve maior imagem. Então, vai aparecer para a gente aqui menos x ao quadrado menos 2x, tá aqui, menos a função que estava por baixo, que nesse caso é x ao quadrado menos 4, d de x. A área que a gente quer buscar é a área 1 mais a área 2. E aí vocês vão calcular cada integral dessa e resolver quem é esse carinha que a gente está querendo buscar aí.